Irmãos, quem quiser sentar para o lado de cá, eu acho melhor, né? Se vocês desejarem, eu acho que fica melhor para vocês enxergarem aqui os slides, tá? Hoje nós vamos então finalizar os nossos estudos aí nos 10 mandamentos. Então, finalmente nós chegamos aí nessa parte da conclusão, né? Depois de nós verificarmos durante todo esse tempo, né, a respeito dos 10 mandamentos, eu lembro que nós começamos exatamente naquele período em que nós passamos pela reforma da igreja. Acho que foi mais ou menos no finalzinho lá de 2022, início de 2023, né? Acho que tem 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente está estudando aí sobre os 10 mandamentos. Eu vou pedir, então, para que os irmãos comecem lendo para mim, por gentileza, os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, os versos de 1 a 17. Eu vou pedir os irmãos para lerem, por gentileza. Vamos lá? Então... nem semelhança alguma do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então nós vamos olhar finalmente então algumas afirmações, algumas conclusões então a respeito dos 10 mandamentos, né? A primeira delas então é que essa lei, ou seja, esses 10 mandamentos, eles espelham a verdadeira piedade, não é meramente rudimentos, né? O que eu estou querendo dizer com isso? A lei de Deus, então, ela é perfeita, ela mostra para nós, ela revela para nós qual é o desejo de Deus a respeito, então, da nossa piedade, da nossa vida santa. E não é simplesmente meros rudimentos, né? Que alguém possa dizer assim, não, essas coisas dos 10 mandamentos eram coisas do passado. Isso não tem importância nenhuma mais, né? A gente agora não precisa mais olhar para os 10 mandamentos. Muito pelo contrário. Os mandamentos, então, mostram exatamente aquilo que está no nosso coração. Nós percebemos, inclusive, que os 10 mandamentos revelam as intenções mais profundas da nossa alma. Quando ele fala, por exemplo, da cobiça, quando ele fala do adultério, quando ele fala do furto, quando ele fala dos ídolos. Tudo isso, então, no final das contas, vai apontar para o nosso coração, tá? Deuteronômio, capítulo 10, os versos 10 e 12, diz assim, agora, pois, ó Israel,
que é que o Senhor requer de ti, não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares o mandamento do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Ainda, Deuteronômio capítulo 11, o verso 22 diz assim: porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Ainda um pouquinho mais adiante, Deuteronômio 30, vai dizer assim no verso 20: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Veja então que os mandamentos revelam exatamente isso, né? O amor que as pessoas tinham por Deus. Lembra que Jesus depois vai falar sobre isso, né? A gente vai mencionar isso mais adiante. Ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, né? Esse é, de fato, aquele que me ama. Então, aquele que ama a Deus não é simplesmente aquela pessoa que faz uma profissão de boca, mas é alguém que, de fato, guarda os mandamentos de Deus. Então, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, mostram exatamente isso para nós. Ela espelha a verdadeira piedade. De tal maneira que quando a gente olha para os 10 mandamentos, irmãos, a gente fica um pouco envergonhado, né? Ou muito envergonhado. Diante de de um padrão tão alto, diante de uma santidade tão grande, né? Que é a santidade do nosso Deus. Ok? Vamos lá. Segunda coisa, então, que eu quero afirmar a título de conclusão, é que a lei, então, ela expressa mais explicitamente a retidão de vida que se quer do homem. Foi o que eu acabei de falar aqui. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, a gente também vê aquilo que Deus deseja de nós, né? Veja, por exemplo, a questão do primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Então você imagina, né? Nós muitas vezes propensos à idolatria, e a idolatria aqui eu já falei no primeiro mandamento, não é você se prostrar diante de outros deuses, né? Não é aquela coisa que a gente às vezes imagina de alguém cultuando a um Deus e se ajoelhando diante dele. Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus, ou no lugar de Deus. Então, ídolo pode ser qualquer coisa, né? Ídolo pode ser até aquelas coisas que nós consideramos como boas, como família, filhos, dinheiro, né? Posses, né? O marido, a esposa. Tudo isso pode se tornar um ídolo, o trabalho pode se tornar um ídolo. Então, quando nós olhamos para esses mandamentos, a gente vê, então, por exemplo, no primeiro, que Deus não deseja que nós tenhamos outros ídolos e que nós devemos adorar somente a Deus. Então, quando nós percebemos isso na nossa vida, a gente fala: gente, eu realmente não estou cumprindo o primeiro mandamento, porque eu percebo que o meu coração está inclinado a idolatrar as coisas que eu tenho. O meu coração está me inclinando a adorar o meu trabalho, o meu coração está inclinado a colocar a minha confiança no meu dinheiro, o meu coração está inclinado a eu amar o meu marido, a minha esposa, os meus filhos mais do que a Deus, né? Então, tudo isso vai revelando exatamente aquilo que Deus requer de nós. Você vai perceber exatamente quando Jesus se dirige aos fariseus, lá em Mateus 23, Jesus vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, os mandamentos mostram exatamente aquilo que Deus quer de nós. Quando a gente olha, por exemplo, o 5º mandamento, que nos diz respeito, então, a nós amarmos, a honrarmos os nossos pais, a nós não adulterarmos, a nós não furtarmos, a nós não darmos testemunho falso contra o nosso próximo. Como isso fala profundamente ao nosso coração, não é? Como isso confronta muitas vezes os conceitos que nós temos a respeito dessas coisas.
Então veja que esse mandamento, né, ou os mandamentos de Deus, melhor dizendo, eles mostram para nós exatamente essa retidão de vida que Deus exige de cada um de nós. Eu vou pedir alguém para ler, por favor, Isaías 58, os versos de 6 a 12, por gentileza, para que a gente possa ter uma compreensão melhor desse ponto aí. Isaías 58, os versos 6 a 12. Até o 12. Isso, tá? Então, quando a gente olha os 10 mandamentos, a gente vai perceber isso, né? Nós falamos diversas vezes aqui o próprio fato de que Jesus aprofunda, né, alguns desses mandamentos, mostrando, inclusive, que esses mandamentos não dizem respeito apenas à questão externa, mas à questão do próprio coração. Então, essa lei expressa essa retidão que Deus requer de nós. Além disso, então, nós vimos, né, que a essência da lei é fé para com Deus e amor para com o nosso próximo, tá? Então nós percebemos que as tábuas da lei de Deus, né, dos 10 mandamentos, elas podem ser divididas em duas, né? Então, 4 mandamentos dirigidos a Deus e 6 mandamentos dirigidos ao próximo, né? E então a essência dos mandamentos vai dizer exatamente a respeito disso, né? Que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e que eu devo amar ao meu próximo como a mim mesmo, né? Então, se nós compreendermos essas duas questões, certamente isso vai ter implicações para a nossa vida, né? Se eu amar mais a Deus, a minha agenda vai ser modificada. Se eu amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, certamente as nossas relações também vão ser bem diferentes do que muitas vezes essas relações elas acontecem, né? Então veja que a palavra de Deus, ela mostra exatamente isso para nós, não só nos 10 mandamentos, mas outros textos da Escritura vai mostrar isso para nós. Por exemplo, Efésios 3, o verso de número 17, vai dizer assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ainda Colossenses 3,14, vai dizer, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo vai dizer lá em Gálatas 5, verso 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
O próprio Senhor Jesus vai dizer em Mateus 7,12: tudo quanto quereis que os homens vos façam, isso mesmo fazei-lhes, porque isto é a lei e os profetas. Então a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, quando Jesus então resume os 10 mandamentos em apenas 2. Amarás o teu próximo, amarás a Deus sobre todas as coisas, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então essa lei de Deus mostra exatamente aquilo que é essencial para nós: amor a Deus e amor ao nosso próximo, tá? Além disso, então, nós podemos afirmar que os 10 mandamentos são mais do que meros conselhos evangélicos, tá? Ali não está dizendo simplesmente, diz assim, olha, se você achar por bem, né? Sabe quando você dá um conselho para alguém? Você pensa assim, eu vou dar um conselho para essa pessoa, mas eu não sei se ela vai seguir, né? Eu queria que ela seguisse, mas depende do outro seguir esse conselho ou não, né? A gente até brinca, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia conselho. Aqui não é o caso, né? Aqui Deus não está dizendo assim, olha, se vocês quiserem me amar acima de todas as coisas, se vocês quiserem amar ao próximo, né? Como vocês mesmos, se vocês acharem que devem ou não adulterar ou furtar ou dar falso testemunho, isso não é apenas um conselho. Deus está estabelecendo ali um padrão de santidade, um padrão de moralidade, um padrão, então, que revela o seu caráter, que revela, então, a sua glória, que revela, então, a sua própria santidade. Deus está dizendo, este é o padrão que eu quero que vocês sigam, tá? Então, nesse sentido, irmãos, o problema da lei não é a lei. O problema da lei somos nós que não conseguimos, então, cumprir a lei. Exatamente porque nós somos pecadores, né? Porque nós somos caídos. Então, veja que tudo isso diz respeito a esse firme fundamento que Deus deseja que nós tenhamos diante dele, de uma vida reta, de uma vida íntegra, de uma vida de um padrão moral altíssimo, né? Então, quando nós olhamos para a lei de Deus, isso não pode ser simplesmente algo que a gente pense assim, né? Ah, isso aí é legal, eu entendi isso daí, mas eu não quero seguir isso. Né? Eu não quero seguir esses conselhos de Deus. Muito pelo contrário, nós precisamos então observá-los e vê-los como algo extremamente importante para as nossas vidas. Tá? Então, partindo para as conclusões, né, daquilo que nós falamos até aqui, nós vamos dar uma olhadinha primeiramente, né, no Catecismo de Heidelberg. Nós já lemos essa pergunta aí. Eu acho que é a pergunta 3 e 4, viu? Eu coloquei ali repetido, mas eu acabei não trocando. Mas a pergunta de número 3, nós lemos lá, né? Como você conhece a sua miséria? A resposta é, pela lei de Deus. O que o catecismo está querendo dizer para nós? O catecismo está dizendo para nós que quando nós olhamos para os mandamentos de Deus, nós vemos a nossa própria miséria. Quem de nós não é idólatra em algum momento? Quem de nós ama a Deus sobre todas as coisas o tempo inteiro? Quem de nós nunca proferiu um falso testemunho contra o próximo? Quem de nós nunca furtou algo do próximo? E percebam, furtar aqui não é pegar alguma coisa do próximo, tá? O furto aí é muito mais do que isso. Quem de nós nunca pensou no seu coração a respeito do adultério? A respeito, então, da cobiça? Então, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós percebemos o quanto o nosso coração é pecaminoso. E o quanto muitas vezes o nosso coração está longe de Deus. Quantas vezes nós colocamos diante de Deus, antes de Deus, coisas que mais importam para nós. Quantas vezes nós damos mais lugar ao nosso conforto, à nossa agenda, ao nosso sono, à nossa cama quente, do que a dar prioridade a Deus. Quantas vezes nós estamos mais preocupados com aquilo que as pessoas falam a nosso respeito do que aquilo que realmente Deus pensa a nosso respeito. Quantas vezes nós não queremos entrar em embates com ninguém, exatamente porque nós não queremos perder a amizade daquela pessoa, daquele colega de trabalho, que muitas vezes estão falando contra Deus e a gente fala,
não, eu não posso perder a amizade dessa pessoa. Colocamos mais adiante de Deus aquilo que é do nosso interesse do que o próprio Deus. Né? Nos calamos muitas vezes na defesa do nome de Deus, exatamente porque nós estamos mais preocupados com a nossa performance, nós estamos mais preocupados naquilo que as pessoas pensam a nosso respeito do que aquilo que de fato Deus pensa a nosso respeito. Então veja, os 10 mandamentos mostram isso para nós. Mostram o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós somos dependentes. A pergunta de número 4, então, vai fazer a seguinte pergunta: você pode observar essa lei perfeitamente? A resposta é: não, não posso, porque por natureza sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Então você imagina, você está diante de uma lei que diz que você deve amar a Deus e ao seu próximo acima de todas as coisas, e aí você olha para o seu coração e você fala: não, eu amo mais a mim mesmo. Eu estou mais preocupado comigo. Eu estou mais preocupado então com os meus interesses. Por isso então nós não temos condições de cumprir os mandamentos de Deus. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. É por isso então que nós precisamos de um Redentor. É por isso que nós precisamos de um mediador, é por isso que nós precisamos de Cristo como nosso Salvador, como nós lemos agora há pouco na pergunta, né? Nós precisamos dele exatamente porque nós não conseguimos cumprir essa lei e nós precisamos então da sua ajuda, da sua graça e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Ainda o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 114, ele vai dizer assim: mas aqueles que se converteram a Deus podem guardar perfeitamente os mandamentos? Ele está dizendo, mesmo você que é crente, que agora tem uma nova natureza, você pode cumprir os mandamentos de Deus? A resposta é, não. Você não pode cumprir os mandamentos, porque nesta vida, até os mais santos deles apenas começam a guardar os mandamentos. Entretanto, começam com sério propósito a viver não somente conforme alguns, mas conforme todos os mandamentos de Deus, tá? Então a resposta dessa pergunta 114 está dizendo, olha, nós não conseguimos cumprir esses mandamentos de Deus nesta vida, mas nós temos condições, então, de cumprir alguns desses mandamentos, até que a gente, então, vai progredindo e guardando esses mandamentos cada vez mais. Veja, por exemplo, lá em Eclesiastes, capítulo 7, o verso de número 20, eu vou pedir ali, dona Joemi, para ler, por favor, dona Joemi. Eclesiastes, capítulo 7, o verso de número 20. Vou pedir aqui, dona Maninha, por favor, dona Maninha. Romanos, capítulo 7, também, os versos 14 e 15. E vou pedir aqui o Aécio, para ler, por favor, Aécio, 1 João, capítulo 1, os versos 8 a 10. Eclesiastes 7, 20. Romanos 7, 14 e 15, dona Maninha. E o Aécio lá atrás, 1 João, capítulo 1, os versos 8 a 10. Eclesiastes 7, versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Isso, então Eclesiastes está dizendo, não tem ninguém que consiga cumprir a lei de Deus perfeitamente, tá? Romanos 7, 14 e 15. A senhora abriu errado, dona Maninha? 7, 14 e 15. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Isso, tá? E lá atrás, 1 João 8, 1 João 1, os versos 8 a 10.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Isso. Então, os irmãos conhecem a experiência, né? Todos nós vivenciamos isso dia a dia. Queremos guardar os mandamentos de Deus, mas nós não conseguimos guardar os mandamentos de Deus. Nós desejamos, muitas vezes, colocar Deus em primeiro lugar, mas nós, muitas vezes, não conseguimos colocar Deus em primeiro lugar, né? Nós queremos amar a Deus sobre todas as coisas, mas nosso coração ainda está inclinado a nós amarmos mais a nós mesmos do que o próprio Deus. Nós queremos amar o nosso próximo, ajudá-lo, socorrê-lo, mas nós muitas vezes estamos mais preocupados, por causa da inclinação do nosso coração ainda pecaminosa, estamos mais preocupados conosco mesmo do que com o nosso próximo, né? Nos preocupamos com a nossa reputação, dizemos que não temos tempo, dizemos que estamos ocupados, dizemos que temos outra prioridade. Nós colocamos tantas outras desculpas, não é? Para nós não cumprirmos aquilo que Deus deseja, embora o nosso coração deseja de fato agradar a Deus, né? Mas nós muitas vezes estamos nessa luta entre agradar a Deus e em agradar o nosso próprio coração, né? Então veja que a lei de Deus revela isso para nós, revela aquilo que Deus deseja, mas ao mesmo tempo revela o pecado do meu coração, o quanto o meu coração muitas vezes está inclinado a amar mais a mim mesmo do que o próprio Deus. Então veja que a lei de Deus revela isso ao nosso coração. O Catecismo de Heidelberg, ainda ele vai fazer a pergunta 115, para que então Deus manda pregar os 10 mandamentos tão rigorosamente, já que ninguém pode guardá-los nessa vida? A pergunta é essa, né? Então, se a gente não consegue guardar os mandamentos, para que então pregar sobre isso? Para que a gente gastou aqui quase 2 anos, não é? Olhando para esses 10 mandamentos, a gente não consegue cumprir. Aí a resposta vem, primeiro, para que durante toda a vida conheçamos cada vez melhor nossa natureza pecaminosa e, por isso, ainda mais desejemos buscar em Cristo o perdão dos pecados e a justiça. Então, o que ele está dizendo é, quando então eu entendo que a lei de Deus fala a respeito disso, eu não caio em desespero, né? Mas eu vou buscar cada vez mais a ajuda de Cristo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas cada vez mais então eu entendo que eu não posso satisfazer a lei de Deus, mas eu preciso então desse Salvador, eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. Segundo, para que sempre sejamos zelosos e oremos a Deus pela graça do Espírito Santo, a fim de que sejamos cada vez mais renovados, segundo a imagem de Deus, até que depois desta vida alcancemos o objetivo, a saber, a perfeição. É isso então que o catecismo diz para nós. Você vai encontrar, por exemplo, no Salmo 32, o verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Como é que eu vou conhecer o pecado se eu não conheço a lei de Deus? Se eu não sei que a lei de Deus diz que é pecado? Mas a partir do momento que eu sei que a lei de Deus diz que adultério é pecado, então eu preciso pedir a Deus perdão por esse pecado. Quando eu compreendo então que a lei de Deus diz que eu não posso usar o nome de Deus em vão, ou não posso carregar o nome de Deus em vão, e quando eu peco, então, contra isso, eu preciso, então, suplicar a graça e a misericórdia de Deus, dizer, Senhor, eu reconheço que eu tenho feito isso diante do Senhor, eu reconheço que eu tenho pecado contra Ti neste mandamento, né? E aí, então, a gente suplica a graça e a misericórdia de Deus, e não nos estribamos, né, no nosso próprio entendimento. Nós lemos agora há pouco, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, tá? Então veja que o mandamento é posto diante de nós para isso, para que ele revele então essa perfeição que nós precisamos alcançar e para que nós possamos correr então à graça do Senhor Jesus Cristo, tá? No início então dos nossos estudos, eu apresentei esse quadro aqui para os irmãos,
falando então a respeito exatamente dessas questão, né, de como funcionam os mandamentos para nós. Então você pensa ali naquele homem, naquela mulher, né, que vão então diante da lei de Deus e ele pergunta: o que é que eu faço para ser salvo, né? O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo cumprir? Quais são os mandamentos que eu devo guardar, não é? Não é isso que a gente muitas vezes faz, né? Tem até uma história engraçada, né? Que diz que o crente disse para o pastor: pastor, o que é que eu preciso fazer? Qual é o mínimo que eu preciso fazer para ser salvo, né? Mas a gente sempre tem essa pergunta, né? O que é que eu devo fazer para sermos salvos, né? A gente estava aí nessa semana na Reforma Protestante, né? Falando aí no dia 31 sobre isso, e a grande pergunta de Lutero é essa: como é que o homem se justifica diante de Deus? E aí a igreja romana dizia: olha, você precisa pagar as indulgências, você precisa fazer boas obras, você precisa então fazer alguma coisa para que você se apresente diante de Deus, para que você seja salvo. Lutero então, depois de compreender, né, a justiça pela fé, ele diz: você não precisa fazer nada. Você precisa de fato crer em Cristo, né? É isso então que nos justifica diante de Deus. Então a pergunta que nós fazemos para a lei é essa: o que eu faço então para ser salvo? A lei então nos aponta para Cristo, tá? Porque Romanos vai dizer: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então nós só seremos salvos porque Cristo assumiu o nosso lugar. E todo aquele que deseja ser salvo precisa crer em Cristo. Ninguém pode ser salvo por outro caminho. Não é caminho de indulgências, não é caminho de obras, não é porque você é bonzinho, né? Não é porque você é bonitinho ou porque lhe falta esse atributo, né, da beleza. Não é por causa disso, né? Não é porque você sofreu nessa vida e dizendo: olha, eu sofri tanto nessa vida, Deus deve ter um lugar reservado para mim. Eu fui uma pessoa boa, eu fui uma pessoa generosa, eu dei dos meus recursos para os mais pobres, eu fui uma pessoa honesta. Nada disso vai valer no dia do juízo final. O único passaporte que é aceitável na entrada, na porta do céu é este: salvo por meio de Jesus Cristo. Se nós não tivermos isso escrito no nosso passaporte, não vai adiantar as suas obras, não vai adiantar a sua beleza, não vai adiantar a sua generosidade, a sua boa intenção. Nada disso tem valor diante de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Deus nos dá em Cristo a justiça necessária para que a gente então possa entrar no céu. Então a lei de Deus vai nos apontar para Jesus Cristo. E uma vez então que nós somos levados a Cristo, a pergunta é: o que eu preciso então fazer para ser salvo? A resposta de Cristo é: nada. Você precisa apenas crer. Mas e as obras? Eu já fiz. E a perfeição necessária para que eu entre no céu? Já tenho. E os pecados que eu tenho? Já foram pagos. Mas como é que é isso? É graça, é misericórdia, é bondade de Deus. Mas eu não posso comprar a salvação. Não, não pode, ela já foi comprada. Eu já comprei isso, não está mais à venda. Aliás, nunca esteve, né, à venda. Mas você não pode comprar isso. E aí, então nós, encantados com essa situação, né, nós ficamos então pasmados então diante da graça de Deus. Nós queremos de fato, e isso deve ser um resultado esperado de todo aquele que crê em Jesus Cristo, nós queremos então agradar a Deus. Então nós fazemos: olha, o que eu devo fazer então, Senhor Jesus, para agradar ao Senhor? Então Jesus nos aponta novamente para a lei e ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que nos ama, o que me ama. Então veja, irmãos, que a lei então nos aponta para Cristo, para a nossa justificação, é o que está lá no slide, mas Cristo nos aponta de volta para a lei, para a nossa santificação, porque é lá na lei que nós vamos então reconhecer e saber o que Deus requer de nós,
O que Deus deseja, então, das nossas vidas. Então, agora a lei não nos serve como amparo de salvação, na verdade, ela nunca serviu para isso, mas ela nos serve, então, de um padrão de conduta e de moralidade que Deus exige de nós. Então, veja que em momento nenhum, irmãos, Cristo aboliu a lei e os mandamentos de Deus. Pelo contrário, Ele confirma, Ele aprofunda e Ele nos manda, então, guardar os mandamentos de Deus para a nossa santificação. Então, como é que eu sei que eu estou vivendo uma vida santa diante de Deus? Quando eu olho para os mandamentos e eu percebo que a minha vida está se amoldando aos 10 mandamentos. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, quando eu não adultero, quando eu não furto, quando eu não dou falso testemunho, quando eu honro os meus pais e as autoridades, então quando eu não tenho cobiça no meu coração. Então, a gente vai olhando como que num espelho e a gente vai percebendo se a nossa vida está ou não amoldada aos mandamentos de Deus. Não tem a ver com o nosso sentimento, não tem a ver com os nossos padrões de moralidade, não tem a ver com a ética que nós achamos que temos ou não devemos ter, não tem a ver com a comparação que nós fazemos com o nosso irmão, dizendo, eu sou mais santo que essa pessoa, eu sou até mais bonito que ele. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o fato de que quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós percebemos se as nossas vidas estão amoldadas ou não a esses mandamentos de Deus. Se nós de fato amamos a Deus sobre todas as coisas, ou se nós, na verdade, estamos amando a nós mesmos. Se nós nos importamos com as coisas de Deus, ou se nós estamos importando mais com aquilo que nós mesmo desejamos, tá? Além disso, então, nós vamos ver os 10 mandamentos exatamente como as perspectivas de toda a lei de Deus. Tá? Embora tudo ali esteja resumido nessas 10 palavras, né, nesses 10 mandamentos, mas o resumo é isso, é amor a Deus e amor ao próximo. E se você perceber, irmãos, todo o dilema da nossa vida tem a ver com isso. Tudo que você passou durante toda essa semana, no seu trabalho, na sua vida familiar, tem a ver com isso, com amor a Deus e com amor ao seu próximo. Quando casais brigam, né, e às vezes eles brigam, você pode perceber, ou o marido ou a mulher, no final das contas, ou eles estão amando menos a Deus, ou amando menos o outro, e amando mais a si mesmo. Às vezes não tem a ver com a circunstância externa, tem a ver com o nosso coração. Se eu estou amando mais a Deus, se eu estou amando mais o meu cônjuge, ou se eu estou amando mais a mim mesmo. Se eu estou preocupado mais em mim mesmo, ou naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo. Então, tudo que concerne a nossa vida, irmãos, podem perceber, tem a ver com essas duas coisas. Amor a Deus e amor ao nosso próximo. Quando a gente diz assim, eu não tenho tempo para a igreja, eu trabalho muito, eu tenho muita coisa para fazer, porque agora eu estou investindo num negócio e eu preciso ter mais tempo no trabalho, eu preciso me dedicar mais, então eu vou ter que deixar a igreja de lado, eu vou ter que deixar as coisas para lá, eu não vou ter tempo de ir para a igreja. No final das contas, você pode ir sondando o coração, cavando o coração. No final das contas, o que você vai achar lá no fundo é isso. Amor a Deus ou amor e amor ao próximo. Se realmente eu estou amando a Deus sobre todas as coisas, ou se eu estou amando mais a mim mesmo. Se a minha segurança está em Deus, no amor que eu sinto por Deus, ou se eu estou mais preocupado em garantir o meu futuro e a minha prosperidade. Então, no final das contas, é isso aí, irmãos. Se vocês saírem daqui desses 10 mandamentos, compreendendo de que eu devo observar essas duas coisas, certamente isso vai ser de muito proveito para nós. Você pode nem guardar os 10 mandamentos de cor, mas se você guardar amor a Deus e amor ao próximo, você vai perceber então que muitas coisas podem ser diferentes na nossa vida. O John Frame, que é o autor então que eu uso, para falar sobre os 10 mandamentos, ele vai dizer assim: a aliança é lei, mas começa com graça redentora. Deus escolheu Israel entre todas as nações para ser o seu povo especial.
não devido ao seu tamanho ou sua justiça, mas simplesmente devido ao amor de Deus por eles. Esse amor o motivou a redimi-los da escravidão. Eles devem obedecer a Ele por gratidão a esse livramento. Aí ele vai dizer, nós que temos um livramento ainda maior de todos os nossos pecados por meio de Cristo, também obedecemos por gratidão, não para merecer a nossa entrada no céu. Tá? Deixa eu correr um pouquinho aqui. Então nós vamos perceber, indo aí para o final, né, que os mandamentos, então, eles apontam para Jesus Cristo. Tá? Então você vai ver exatamente isso. Né? Em primeiro lugar, nós vamos ver que as exigências da lei, elas revelam a necessidade de um mediador, como eu falei agora. Quem de nós pode cumprir os 10 mandamentos? A resposta é, ninguém. Mas qual é, então, a consequência para quem não pode cumprir os 10 mandamentos? O que a lei dizia? Quem não cumprir os mandamentos vai ser o quê? Vai receber tadinho, não fez? Não conseguiu cumprir. Qual é a consequência? Deuteronômio 27, 28. É a morte. Você vai morrer se você não cumprir os 10 mandamentos. Era a pessoa que não cumpriu os mandamentos de Deus, era tido como alguém maldito por Deus. Alguém que merecia justamente, ou de maneira justa, a condenação eterna. Então imagina você olhar para os mandamentos e dizer, meu Deus, eu estou perdido, porque eu não vou conseguir cumprir isso daí. Então, se Deus me condenar, Ele tá certinho em fazer isso, porque eu sou um pecador. Eu sou um infrator da lei. Eu não consigo cumprir os mandamentos. Eu não consigo, de fato, cumprir essa lei. Mas quando nós, então, olhamos para essa lei, ela, então, nos revela a necessidade de um redentor, a necessidade de um mediador. Alguém que cumpra a lei em nosso lugar. Alguém que seja o nosso fiador. Alguém que ocupe, então, esse lugar e possa fazer aquilo que eu não posso fazer. Daí, então, a necessidade do nosso Redentor. Então, veja, irmãos, que Cristo não é apenas aquele exemplo que a gente pensa assim, Jesus é o exemplo, então, que Ele fez, agora eu vou fazer. Não, a gente não acredita nisso. A gente acredita que Cristo assumiu o nosso lugar. Ele fez por nós aquilo que nós não podemos fazer. Então, quando eu descumpro os mandamentos de Deus, e certamente nós vamos descumprir, eu tenho alguém que pode cobrir essa minha falta, que é o próprio Senhor Jesus. É a mesma coisa que acontece com o fiador, né? Eu não sei se você já foi fiador de alguém, ou você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer, né? Quando você pede ali um fiador para alugar um imóvel, por exemplo, né? Então o locador pede ali um fiador, e aí se você deixar de pagar o aluguel, e aí quem é que vai assumir essa dívida aí, né? É o fiador, é aquele que deu a sua palavra ali, né? Dizer, não, se ele não pagar, eu pago. Né? Então, Jesus é esse fiador. Quando nós falhamos, Ele cobre a nossa dívida. Então, quando nós descumprimos os mandamentos, não é que está tudo bem, né? Mas a gente tem esse fiador que diz, não, fique tranquilo, eu cumpri esses mandamentos. Eu sei o quanto é difícil, mas eu cumpri isso por você. Né? Então veja que Cristo é exatamente isso, né? Por isso que Paulo vai dizer, né, que Cristo é o fim da lei, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, antes mesmo de nós tentarmos cumprir os mandamentos de Deus, nós precisamos da justiça de Cristo em nós. Porque ninguém vai conseguir cumprir esses 10 mandamentos. Ninguém vai conseguir colocar Deus em primeiro lugar. Mas Cristo colocou Deus em primeiro lugar. Ninguém vai conseguir amar ao próximo como a si mesmo. Mas Cristo amou o próximo como a si mesmo. Aliás, Ele amou o próximo mais do que Ele mesmo. Ele deu a sua vida em lugar do outro. Tá? Então é nesse sentido então que nós precisamos compreender como a lei aponta para o Senhor Jesus. João Calvino, ele vai dizer assim, cada doutrina da lei, cada mandamento, cada promessa sempre aponta para Cristo,
Portanto, devemos aplicar a ele todas as suas partes, mas não podemos fazer isso a menos que sejamos despidos de toda e qualquer justiça, sejamos totalmente dominados pelo conhecimento de nosso pecado e busquemos aquela justiça imerecida que só dele procede. O que Calvino está dizendo é, nós nunca vamos compreender a salvação se nós em algum momento acharmos que a salvação depende de nós. A salvação não depende de nós. Se nós tivermos ainda na mente de que eu preciso fazer algo para ser salvo, nós nunca vamos compreender de fato o que é a salvação. Se nós não compreendermos do estado, do local, do lamaçal de pecado onde nós fomos tirados, nós nunca vamos compreender a graça de Deus. Nós nunca vamos compreender o sacrifício de Cristo. Nós nunca vamos poder compreender aquilo que Cristo fez em nosso favor. Se a gente acha que a gente não estava tão ruim assim, né? Então o sacrifício de Cristo não foi tão profundo assim como a gente imagina, né? Se a gente tinha alguma possibilidade de sair desse poço de lama do pecado, então o sacrifício de Cristo não foi tão assim, né? Ajudou, mas não foi aquela ajuda, né? Agora, se nós compreendemos que nós não podíamos, por nós mesmos, sermos tirados desse lamaçal de pecado, então o sacrifício de Cristo não é só grande, mas ele é essencial. Ele é tudo o que nós precisamos, então, para a nossa salvação. Além disso, então, nós podemos mencionar que os 10 mandamentos apontam para Cristo, exatamente porque Cristo aprofundou a lei, nós já falamos sobre isso aqui. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, né? Nós vimos aqui como Cristo aprofundou alguns mandamentos, né? Quando ele falou, por exemplo, do adultério, quando ele falou, por exemplo, do furto, quando ele falou sobre o falso testemunho, né? A jura, então, do testemunho. Tudo isso, então, aponta para o Senhor Jesus Cristo. Veja que interessante, né? Cada mandamento também, você vai ver que aponta para a pessoa e a obra redentora de Cristo. Veja, por exemplo, o primeiro mandamento, ele nos ensina a adorar apenas a Deus. Agora, nós somos então convocados a honrar somente ao Senhor Jesus Cristo. Veja que o segundo mandamento, ele nos proíbe a fazer ídolos como objeto de adoração. Lembra que o segundo mandamento diz isso, né? Você não pode fazer imagens para adorar. Agora, Cristo é apresentado como a imagem do Deus invisível. E nós somos chamados a adorar somente a Jesus Cristo. O terceiro mandamento nos ensina que nós não devemos usar o nome de Deus de maneira irreverente ou falsa. Agora, o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. E é o único nome, então, que importa que sejamos salvos. Ou seja, o nome de Cristo é o nome mais exaltado que nós temos hoje. O quarto mandamento, ele nos ordena a nós observarmos um dia entre 7, para que nós possamos então cultuar a Deus. Agora em Cristo, nós somos chamados a descansar em Jesus Cristo o tempo todo. Agora, com a sua ressurreição, nós temos este dia, então, chamado do Dia do Senhor, que nos aponta exatamente não apenas para um dia de descanso, mas agora também nos aponta para o descanso eterno. Quando a gente olha, então, para o quinto mandamento, nós vamos ver que nós devemos obedecer aos nossos pais, mas agora nós não devemos somente obedecer aos nossos pais, mas nós devemos obedecer a Jesus Cristo como nosso Rei eterno. Nós devemos nos submeter a Ele. O sexto mandamento diz que nós devemos, então, não matar pessoas inocentes. Agora, em Cristo, nós devemos não somente preservar a vida, mas também falar da vida eterna. Jesus não está prometendo só uma vida aqui, mas Ele está prometendo agora a vida eterna. O sétimo mandamento nos ordena a nós termos respeito ao leito matrimonial. Olha que coisa bela. Cristo agora se apresenta como noivo e a igreja como a sua noiva.
E ele então pretende apresentar essa noiva diante de Deus sem mácula, sem ruga, sem qualquer defeito. Assim então como um casamento deve ser, Cristo faz isso com a sua igreja. O 8º mandamento nos ordena a não tomarmos o que pertence aos outros. Cristo nos adverte a nós não tomarmos não somente aquilo que não é nosso do nosso próximo, mas nós não tomarmos aquilo que é de Deus. Né? É isso que ele coloca aqui. O 9º mandamento nos proíbe de distorcermos a verdade. Agora em Cristo, nós somos testemunhas da verdade. Cristo é a verdade. Então nós precisamos compreender isso. O 10º mandamento nos ordena não desejarmos nada contrário à vontade de Deus. Jesus então nos ensina que os pecados, eles começam dentro do nosso coração. Ele então traz essas verdades para nós. Então veja como os 10 mandamentos apontam exatamente essas questões que eu mencionei. Nós já falamos isso em uma ocasião passada, né? Que Cristo, então, aponta para o âmago do pecado, que é exatamente o coração. Então, veja ali que ele vai falar sobre isso, né? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói. E onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então Jesus está apontando para o nosso coração, que o nosso coração, então, ele é o lugar, então, ele é a sede de tudo aquilo que os mandamentos colocam para nós. Por que muitas vezes as pessoas adulteram? Por que as pessoas furtam? Por que as pessoas dão falso testemunho? Por que as pessoas cobiçam? Por que as pessoas criam ídolos no seu coração? Jesus vai dizer, porque isso está no coração da pessoa. É lá no coração onde tudo começa. Ele vai dizer exatamente isso, né? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Veja que algumas dessas coisas a gente pode aqui, inclusive, fazer uma ligação direta, né? Aqui com os 10 mandamentos. Homicídio, 6º mandamento, não é? Adultério, 7º mandamento. Prostituição também, 7º mandamento. Furto, 8º mandamento. Tá? Falso testemunho, 9º mandamento. Tá? Blasfêmia está ligado, inclusive, aí ao 3º mandamento. Então veja que isso está ligado intimamente ao nosso próprio coração. Né? E às vezes a gente acha que a quebra dos mandamentos de Deus tem a ver com alguma coisa externa. Mas no nosso coração, muitas vezes o que nós percebemos é exatamente isso. Tá? Além disso, então, vale a pena nós mencionarmos que na sua obediência ativa, Cristo cumpriu os 10 mandamentos, amando a Deus e ao próximo. Alguém sabe me explicar o que é a obediência ativa de Cristo? Opa! Um de cada vez. Dê um exemplo aí da obediência ativa de Cristo. Ninguém? Nunca ouviram falar sobre isso? Primeira vez? Não. Mas tem a obediência passiva também. Tem a obediência passiva também. Então, mas o que é a obediência ativa? Ela é diferente um pouco da passiva. Em que sentido, Sônia? Bom, ali que você fala? Ó, em sua obediência ativa, Cristo cumpriu os 10 mandamentos, amando a Deus e ao próximo. Isso é a passiva. Hã? A morte é passiva, ele se submeteu à morte.
Isso. Então, o que é a obediência ativa? Não, aí é o passiva. Ah, a Ana Josina está colando ali. Obediência ativa é aquilo que ele quer fazer. Então, veja, por que eu estou insistindo com isso? Porque às vezes a gente pode ter uma impressão equivocada da morte de Cristo. A gente pode pensar o seguinte, que Cristo só morreu porque ele foi colocado nessa situação. Isso seria obediência passiva, ou seja, ele foi colocado nessa situação e ele não tinha o que fazer, ele não tinha escolha, ele tinha que morrer. Então, isso seria obediência passiva. Então, a gente poderia dizer, não, ele morreu porque... Fazer o quê? É igual a criança, né? É igual umas crianças que eu tenho em casa que falam assim, vou fazer o quê? Tem que obedecer, né? Essa é a obediência passiva, né? O menino está sendo obrigado a fazer, né? Ele não quer fazer porque ele tem realmente desejo de fazer. Isso seria obediência passiva. Mas a obediência ativa de Cristo é ele dizer, eu quero fazer isso. Eu quero morrer na cruz. Eu quero fazer a vontade do Pai. Eu quero me dar nisso daí. Muda completamente a coisa, não é? Então, ele não foi posto simplesmente naquela situação. Ele quis aquela situação. Ele buscou essa situação. Quando ele encarnou, então, ele não foi só submetido à encarnação, mas ele também quis encarnar-se. Então, ele quis dar a sua vida. Ele disse muitas vezes, né? Eu vim para dar a minha vida, né? Eu vim para cumprir a vontade de Deus. Isso é a obediência ativa, ou seja, ele quer fazer. Tá? Então, é nesse sentido aí que nós precisamos... Sim, porque ele quer fazer. Isso. Sim. Sim. Isso. Aí a passiva nós vamos chegar daqui a pouco. Porque tem passiva também, a obediência passiva. Ou seja, ele se submeteu a algumas circunstâncias. Por exemplo, a obediência passiva, ele teve que encarnar, ele tinha que se submeter a isso. A condição era essa. Você tem que encarnar. Você tem que sofrer. Então, é a obediência passiva. Ele tem que se submeter ao jugo da lei. Então, ele precisava se tornar maldito. Obediência passiva. Ele tem que se submeter à crucificação. Né? Então, todas essas condições que vão sendo colocadas, certamente obediência passiva. Mas ele também quis passar por isso. Entendeu? É porque não para por aí, né? Mas ele diz, mas eu quero fazer aquilo que o senhor quer, passiva. Quer dizer, é a mesma coisa, ele está dizendo, eu quero fazer. Né? Ainda que seja passiva, ele está dizendo, eu quero que o senhor faça a tua vontade na minha vida. Por que a gente faz essa diferenciação? O ponto importante, irmãos, é isso. É de nós entendermos que Cristo não só foi posto nessa situação, mas ele quis cumprir a vontade de Deus. Ele estava ativamente nesse intuito, nesse intento. Né? Ele não foi levado ali por causa da circunstância. Então, isso eu penso, né, que deve ser algo que deve nos fazer refletir. Né? Cristo se colocou no nosso lugar, não só porque alguém falou, você tem que fazer. Mas ele diz, eu quero fazer isso. Eu quero me colocar neste lugar. Eu quero sofrer por este povo. Né? Então, isso nos mostra exatamente a intenção e o desejo do nosso Redentor. Tá? Isso, ele amou, tá? Então veja, você vai encontrar diversas vezes, né? Já mencionei ali em João 4,34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você vai encontrar João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ou seja, eu não vim aqui para mim mesmo, eu vim aqui para cumprir a vontade, eu quero fazer a vontade dele. Tá? Você vai encontrar Mateus 26, verso 39, aquele texto famoso lá do Getsemane, quando ele diz, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Eu estou aqui para fazer a
tua vontade, Senhor. Eu não quero fazer a minha própria, tá? Além disso, nós vamos ver a obediência passiva de Cristo, né? Então, Cristo, ele cumpriu os 10 mandamentos, se colocando como maldição por nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, tá? O texto que mais fala sobre isso, você vai encontrar que é Isaías 53, quando fala que Ele assumiu sobre si os nossos pecados, Ele tomou o nosso lugar, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele assumiu então a nossa culpa, a nossa iniquidade, Ele assumiu os sofrimentos no nosso lugar, ou seja, tudo aquilo que era a nosso respeito foi assumido por Ele. Né? Todos os nossos pecados foram assumidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Tá? Sobre isso, então, para nós finalizarmos, Calvino vai dizer o seguinte, né? Foi posto sobre Ele o castigo de nossa paz, que Ele foi ferido pelo Pai por causa das nossas transgressões, que foi esmagado por causa das nossas enfermidades. Palavras com as quais significa ter se submetido como fiador, por avalista e até mesmo como culpado. Olha o que Calvino vai dizer. Cristo assumiu o nosso lugar como se Ele fosse o próprio culpado pelos nossos pecados. Olha que coisa forte que Calvino fala aqui, né? Cristo nos assumiu, embora Ele não tenha pecado, mas Ele assumiu o nosso lugar como se pecador Ele fosse. Né, para nos resgatar, então, das nossas transgressões, em lugar dos transgressores, para que pagasse e saudasse todas as penas que dele se deveriam exigir, excetuado apenas isso, não podia ser retido pelos tormentos da morte. Portanto, nada há de surpreendente dizer-se que ele desceu às regiões infernais, uma vez que ele tenha sofrido esta morte infligida aos pecadores por um Deus irado. Então veja, o sacrifício de Cristo foi um sacrifício vicário, de alguém que assume o lugar de pecadores. A ira de Deus que deveria cair sobre nós, caiu sobre Cristo. Né? Os sofrimentos que diziam a respeito a nós, caiu sobre Cristo. O lugar no inferno que cabia a nós caiu sobre Cristo. As tormentas do inferno. É como se Ele tivesse passado, de fato, pelos tormentos infernais em nosso lugar. A morte, que era uma consequência do nosso pecado, foi colocada sobre o Filho de Deus, para que nele, então, nós tivéssemos a certeza da nossa salvação. Então, vejam, irmãos, os 10 mandamentos se cumprem em Jesus Cristo, exatamente porque a perfeição que os 10 mandamentos exigem foram feitas por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, às vezes, as pessoas ficam, não sei se ficam até meio chateadas comigo, né, quando eu falo essas coisas, né? Deus não está procurando um sacrifício perfeito nosso. Ele já tem o sacrifício perfeito. Deus não está esperando de você e de mim o louvor perfeito. Deus já tem o louvor perfeito. Ele não está esperando de mim e de você o filho perfeito, a filha perfeita. Ele já tem o Filho perfeito. Ele não está esperando de nós uma vida reta, íntegra, totalmente sem pecado, como se nós pudéssemos ter essa vida sem pecado aqui ainda nessa existência. Ele já tem o Filho perfeito. Ele já tem o Filho sem pecado. O que nós precisamos compreender, irmãos, é exatamente a nossa necessidade de termos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Enquanto nós ficarmos tentando ajustar a nossa vida a partir de nós mesmos e tentando cumprir os mandamentos de Deus e dizendo, eu dou conta de fazer, eu vou realizar, basta eu me esforçar um pouco mais, basta eu ter um pouco mais de fé, nós não passamos nada mais do que pessoas religiosas, moralistas. Mas quando nós compreendemos o Evangelho de Cristo,
e nós entendemos a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, nós passamos de fato a primeiro a desfrutar dessa graça e ao mesmo tempo nós queremos nos tornar como Cristo. Tornar-se como Cristo é muito mais do que simplesmente se tornar um religioso. Você pode passar a vida inteira vindo da igreja sem se tornar um cristão verdadeiro. Sem conhecer de fato a essência do Evangelho, que é se tornar como Cristo é. Amar como Cristo é, ou como Cristo amou, é muito mais difícil, não é? Do que amar baseado no nosso conceito de amor. Suportar aqueles que nos perseguem é muito mais difícil à luz do Evangelho do que à luz da própria religião. A gente pensasse, não, esse aqui eu faço, esse aqui eu devolvo, esse aqui eu me vingo, esse aqui eu ignoro. Mas em Cristo você não pode ignorar nem os seus inimigos. Você tem que amar até os seus inimigos. Isso é muito mais difícil. Então veja, os mandamentos nos apontam para Cristo, exatamente porque em Cristo nós encontramos o significado dos mandamentos. Nós encontramos a conclusão, né? A perfeição desses mandamentos. E nós encontramos exatamente a graça que nós precisamos para cumprir esses mandamentos. Para que a gente possa, então, vivê-los à luz não da nossa performance, mas à luz da redenção que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu vou deixar aí aberto para alguns minutos. Se você tiver alguma pergunta, alguma colocação que queira fazer, esse é o momento de nós termos essas perguntas. Perfeito. Exatamente. Total e perfeito. Né? Não há nenhuma mácula nele. Alguma pergunta? Sim. Pode dar o microfone que ela fala, Tiago. Aí eu fico pensando, que coisa mais linda do mundo, porque é muito bem colocado em tudo que é área. Se você colocar um pedacinho do mandamento, aí a gente pensa, eu não mato, eu não roubo, né? Mas dou uma bobeira, crio um ídolo do coração, dou uma bobeira, faço um falso testemunho, ou o nome de Deus em vão, são coisas mais simples, né? E como falou na sua aula, nós nunca vamos conseguir cumprir. Aí eu estava aqui pensando que a misericórdia de Deus e a graça não tem preço, né? É bom demais. Amém. Sim. Exatamente. Quando a gente pensa em Cristo como nosso padrão, né, de homem perfeito, a gente sabe que a gente sempre tem um caminho a seguir, né? Por mais que a gente viva a vida cristã de maneira plena, né? A gente nunca vai chegar nesta vida à perfeição que Cristo é, né? Então, por isso que a gente precisa sempre buscar a santidade, a graça de Deus, conhecimento de Deus, para sermos cada vez mais transformados à imagem de Cristo, né? Só na eternidade. Irmãos, alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Aham. Uhum. Exatamente. Irmãos, alguém mais? É bom chamar o pessoal lá embaixo, o Lucas ou o Tiago. Vocês estão tímidos hoje por quê? O que aconteceu? É o frio, é? Vocês não tomaram café hoje? Hã?
Tá tudo bem, seu Miguel? É porque ele está saindo de uma gripe, não é? A gripe está pegando o povo aí. Sim. Aham. Sim. É. Isso. Aham. 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 Sim. Aham. É, isso é extremamente importante, Walter, essa questão do entendimento da justificação pela fé, né? Porque isso foi primordial na reforma protestante, né? Porque o que se entendia é que você precisava fazer coisas para se tornar justo diante de Deus. A questão é essa, né? E aí Lutero entendeu, não, a justiça não é nossa, a justiça é a justiça de Cristo, né? Então, por isso que nós falamos que a justiça é somente pela fé, né? Porque ela não é uma justiça nossa, ela não é algo do nosso coração. Deus não encontra essa justiça em nós. O que cobre a nossa injustiça é a justiça de Cristo, né? Então, o que paga a nossa dívida diante de Deus é o sacrifício perfeito de Cristo. Então, a gente não está num processo de justificação, nós estamos num processo de santificação. Ser justo é uma vez só por meio de Cristo, né? Ninguém pode se tornar justo porque fez boas obras ou coisa dessa natureza, né? Nós nos tornamos de fato justos uma única vez por meio de Jesus, né? O nosso Salvador. É importante. Isso. Aí Jesus diz, você precisa agora se santificar pela lei de Deus. Não ser salvo pela lei de Deus, né? Porque você é salvo por Cristo, mas você é santificado pela lei de Deus. Ou seja, você precisa olhar para os mandamentos e ser santificado, né? Porque o padrão é esse. Isso.